Minha saudação a todos aqueles que se agregam aqui a esse nosso conjunto de exposições, que diz respeito a alguns comentários, algumas notas, aos artigos da Lei número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, a nossa Lei de Registros Públicos. Este curso, como já deixei dito na inauguração dessas exposições, é sobretudo dedicado àqueles que se iniciam ao estudo do direito registral, mas é certo que talvez tenha algum interesse também aqueles que desejam repetir um tanto matéria já vista, caminhos já trilhados. É sempre curioso como nós, repassando determinados caminhos, determinadas tratativas e meditações, descobrimos novos aspectos. Há uma infinitude de aspectos e, portanto, sempre as novas perspectivas vêm apoiar os conhecimentos anteriores. É sempre interessante isso. Eu quero, mais uma vez, consignar os meus agradecimentos à registradora Thaís Castelo Branco pela ideia, enfim, deste curso e pela contribuição que vem fazendo, artigo por artigo, das indicações do que lhe parece devam ser aqui referidas. Quero também pedir licença para dedicar um tantinho esta aula a dois meninos, um com 8 anos, outro com 5, quase fazendo 6 anos, que tem estado entre a audiência aqui destas exposições. Estão começando, eu não digo que estejam estudando a matéria, mas pelo menos querem ver o avô. Então, aqui a minha saudação especialíssima aos meus netinhos, Ricardo e Matheus. Muito bem, vamos aqui à aula. Hoje vamos ver, portanto, os artigos 3º a 7º, que dizem respeito ao capítulo 2º desse título 1º da Lei 6.015, da escrituração. O artigo 3º fala que a escrituração será feita em livros encadernados, que obedecerão aos modelos anexos, há uma série de modelos aqui anexados ao texto da lei, e sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. A expressão correição é uma expressão muito frequente no direito brasileiro, até que o surgimento do Conselho Nacional de Justiça fez com que a palavra fosse perdendo a sua permanência, o seu uso habitual na linguagem daqueles que são da área. É interessante como até mesmo juízes mais jovens já não falam em correição, mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que a palavra era dominante, já falam em fiscalização. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça alterou um tantinho a forma como as coisas se designavam em várias partes da área do direito registral e do direito organizatório, e uma das novas palavras que entraram no jargão, dos registros e das notas, é a palavra fiscalização, para substituir a ideia de correição. E, a despeito de que essa palavra correição não significa só, e a meu ver nem principalmente, correção, retificação, emenda. Correição parece mais ligada à ideia de correger. Por isso que fala em corregedoria, ou seja, corregência, uma regência conjunta, e não necessariamente com o mesmo tipo de competência e nem necessariamente com competência simultânea. Mas, em todo caso, quer também dizer corrigir, e essa ideia de sujeito à correição indica as duas coisas, ou seja, a possibilidade e a conveniência de o juiz, diga-se de passagem, em primeiro plano, quando se fala em autoridade judiciária competente aqui, se tem em vista, sobretudo, o juiz corregedor permanente, ou diretor do fórum em alguns estados, em algumas comarcas.
Em primeiro lugar, ele. Em segundo lugar, a Corregedoria Geral dos Estados e do Distrito Federal. E, em terceiro lugar, hoje, o Conselho Nacional de Justiça, em particular, a sua Corregedoria Nacional. Portanto, essa autoridade judiciária competente é a autoridade judiciária competente administrativamente, naquilo que chama de jurisdição administrativa. Não é qualquer autoridade judiciária com competência jurisdicional para decidir determinadas matérias que envolvam os cartórios. Foi muito bem. A ideia de indicar a escrituração, ela é importante. Nós vamos ver que no parágrafo 1º se indicam até dimensões, não é? Os livros podem ter 22 centímetros até 40 centímetros de largura, 33 centímetros até 55 centímetros de altura. Aí depois, cabendo ao oficial a escolha, dentro dessas dimensões, ou seja, são dimensões, portanto, que nos dão os extremos mínimo e máximo, de acordo com a conveniência do serviço. É realmente necessário que se dê alguma indicação, para evitar que a variedade chegue a um ponto, o novidadismo possa... A ideia ruim de originalidade, né? A originalidade é, sobretudo, ir às origens, respeitar as origens, e não criar coisas pitorescas. Então, para evitar o folclórico, o pitoresco, o excessivo, ou a deficiência, conveio o legislador em editar essa norma com dimensões mínima e máxima, de largura e altura, não deixando, entretanto, de respeitar a escolha, a eleição do registrador, que pode, frequentemente, à vista de circunstâncias locais, adotar uma solução mais próxima do limite máximo ou menos próxima, etc. Toda sorte, reparem que aqui se trata da escrituração em livros encadernados, o que mais convinha à época da elaboração da lei, 73, a uma realidade que a pouco e pouco vai perdendo a sua efetividade. Hoje, já vimos lá com o parágrafo 3º do artigo 1º, já se fala no registro eletrônico, de maneira que isso vai perdendo a sua razão de ser. O fundamental não é a escrituração, não é o papel, nem é o registro eletrônico. Os bits, coisa que vale. O que é fundamental é a inscrição. Ou seja, é preciso inscrever para sinalizar. A essência aqui não está na escrituração, nem no papel, nem nos bits, mas é o fato de que deve haver uma inscrição, porque a inscrição produz o sinal, é a sinalização. Tanto faz, guardadas as circunstâncias devidas, pensar no zorói grego, que era uma forma de inscrição, quanto pensar no escrito ainda à mão, não é? Em que o próprio registrador ou um escrevente redigia aqueles antigos livros de transcrição, quanto depois, mecanicamente, a previsão da escrituração mecânica está no parágrafo 2º, quanto agora o eletrônico. Fundamental, o que permanece é a ideia de inscrição, de sinalização. Desde o parágrafo 2º, para a facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados novamente aqui, pela autoridade judiciária competente. Queria mencionar o seguinte, havia um registrador, aliás, magnífico registrador, excelente pessoa também, excelente pessoa. Eu conheci bastante bem, foi professor de Direito Civil na cidade paulista de Campinas e registrador lá também na mesma cidade, um dos fundadores do Instituto do Registro Imobiliário do Brasil e boa autoridade do registro também, do direito registral, Elvino Silva Filho. Muito bem, o doutor Elvino Silva Filho tinha, com aprovação da autoridade local, um sistema de matrícula diverso desse que é o adotado, penso eu, que no Brasil inteiro. Eu nem sei se o cartório lá segue com esse modelo, porque refazer isso daria um trabalho muito grande. Ele observou o sistema alemão do registro. Então, separou as folhas. A matrícula não era uma folha só, uma ficha só. Ela se desdobrava
uma para aquisição, outra para ônus, eu já não me lembro, mas havia uma terceira também, seguia mais ou menos esse modelo de dispersão de folhas para a prática de registros diversos, de acordo com os títulos apresentados. Mas isso é aprovado pela autoridade local. E na suposição de que essa autoridade local também deva alguma observância das diretivas da Corregedoria Geral e também da Corregedoria Nacional. Observemos que aqui a matéria é técnica. E tratando-se de matéria técnica, é possível a atuação dos corregedores das atividades administrativas, porque não invade o terreno da independência jurídica, esta sim garantida aos registradores. O artigo 4º diz que os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado para tal fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Note que aquilo de que se trata é efetivamente de supeditar, subordinar essas atividades a algum controle, alguma fiscalização do Poder Judiciário. Mas há um ponto interessante a considerar. É de que os livros devam ser abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial. Na verdade, todo o sistema registral tem como chave a fé pública do registrador. Ou seja, o fato de que o registrador é dotado do predicado de fé pública. Ele é a chave do sistema. O problema não é técnico. Eu posso aqui comprar um computador muito grande, muito bem dotado, e começar a fazer registros aqui também. Aliás, eu registro um montão de coisa no meu computador. Esse episódio é um pouco caricatural, mas é interessante. A minha sogra, que já morreu, tinha um registro na casa dela, um registro gozadíssimo, que funcionava com indicadores que só ela conhecia. Isso é um fato engraçado, mas é interessante como a cabeça dela funcionava nesse sentido. Ela, por exemplo, precisasse saber o nome de um encanador, eu não podia procurar pelo nome do encanador, chamava de Joaquim, como vai ser o nome do meu neto lá. Vou lá procurar em Joaquim, nem é de encanador. Eu tinha que procurar na prima do Joaquim, que foi quem apresentou o Joaquim para minha sogra. Aí ela vai lá, P, prima do Joaquim. É um sistema. Todos nós temos registros. O que nós não temos é fé pública. E nós não temos a delegação da fé pública pela potestade política. E, portanto, aqueles que não têm isso, têm registros particulares. Aqui, mais uma vez, o que se quer mostrar é a importância da fé pública dada, a dação da fé pública, pelo oficial do registro. Portanto, ele é que encerra o livro. Ele é que abre o livro. Ele aqui, como está dito, autentica o livro. Ainda que se admita, como frequentemente se faz, especialmente nos cartórios grandes, se fez há algum tempo, um processo mecânico de autenticação. Aí surge um parágrafo único, uma lei de 2000, de 6 de janeiro de 2000, Lei 9.955. Absolutamente desconectada com a lei de registro público, é uma lei, esta lei, como nós sabemos, trata de registros, sentido estrito. Nós sabemos, já lhe disse, a palavra registros públicos pode, em sentido lato, abranger as notas, e da mesma forma, muitas vezes, quando falamos as notas, estamos também a referir-nos aos registros públicos. É perfeitamente possível essa utilização metafórica, ampliativa. Mas aqui não tem sentido incluir um parágrafo único, para mais de um parágrafo, uma referência só aos livros notariais. Diz aqui, os livros notariais, nos modelos existentes, em folhas fixas ou soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada de acordo com a necessidade do serviço. O interessante é que, até mesmo, a meu ver, esse advérbio também está equivocado aqui.
Deveria ser, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião. Isso também dá a impressão que o registrador e o tabelião são a mesma pessoa, são a mesma coisa. Enfim, está equivocado, mas está na lei. O artigo 5º diz, considerando a quantidade dos registros, o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos até a terça parte do consignado nesta lei. Aqui a ideia de diminuição de página corresponde efetivamente à inconveniência de permanecer por longo tempo com livros sem utilização. Isso poderia levar, eventualmente, propiciar, dar um tanto mais de facilidade para a fraude. Mas observemos algo que vai justificar uma observação que consta da doutrina de Walter Seneviva, no sentido de que, ao exigir a autorização do juiz para a diminuição do número de páginas, parece que aqui se embute também a necessidade de símile autorização judicial para a mudança do formato, por exemplo, das dimensões dos livros a que se refere o parágrafo 1º do artigo 3º. Então, se alguém tem um livro maior, vai usar um livro de menor tamanho, deve pedir isto, autorização ao juiz. O artigo 6º diz que, findando-se um livro imediato, tomará o número seguinte, acrescido à respectiva letra, salvo no registro de imóveis em que o número será conservado com a adição sucessiva de letras, na ordem alfabética, e depois repetidas em combinações com a primeira, com a segunda, e assim indefinidamente. 2A, A, 2E, 2AA, A2AZ, 2BA, A2BZ, etc. Bom, como sabem, a praxe brasileira, no registro civil, os livros são de A a E. O artigo 33 prevê isto, embora haja também o B auxiliar e o C auxiliar. O registro de pessoas jurídicas, no artigo 116, livros A e B. O registro de títulos e documentos, artigo 132, livros A a D, e se nós formos ainda ao artigo 134, vamos haver no parágrafo único a possibilidade de seu desdobramento. Já o registro de imóveis tem livros de 1 a 5 e, portanto, devem ser, se houver necessidade de criação de outras indicações, elas devem seguir-se, pois, mantida essa numeração 1 por meio de letras. Na prática, desaparecida a ideia do livro encadenado e usado a ficha, tudo isto aqui no registro de imóveis fica sem maior relevância prática, não é? O artigo 7º diz que os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro. O que quer dizer isso? Vamos admitir que fosse um livro de 150 páginas, tivesse ali 150 registros. Terminou 150, vai começar outro, não vai começar de novo com 1, vai começar com 151. Eles são seguidos da sua continuidade indefinida, como diz a lei, da mesma espécie. Com as fichas de matrícula, que é praticamente usado, quero crer, se não em todos os cartórios, na imensa maioria dos cartórios brasileiros, a utilização dos livros, das fichas de matrícula, não é? Claro que a doutora Thais agora me observa aqui, por um comentário, que os livros de folhas soltas deveriam levar a mais fácil ocorrência de fraude. Mas isso também, com as fichas, poderia ocorrer. De fato, eu me submeti a isto. Sabe, vou contar um episódio aqui, sem mencionar o local, mas eu era muito jovem ainda na carreira e fui fazer uma correição, hoje que se chama de fiscalização, em um cartório, aqui no estado de São Paulo. E nós tínhamos uma prévia notícia de que umas determinadas fichas de matrícula estavam com problema. Eu pedi para eles mostrar a ficha de matrícula e o oficial substituto que estava lá respondia pelo cartório e disse: olha, o senhor não prefere que nós
podemos trazer a ficha de matrícula, mas nós temos aqui, para evitar o manuseio dessas fichas de matrícula, que poderia levar a algum problema, nós temos cópias, então, já plastificadas, o senhor pode, assim é melhor. Aí eu disse, uma boa ideia, quase que eu elogiei isso na ata de correição, para só depois descobrir, tempos depois, que essas cópias que me foram trazidas não correspondiam ao original. As cópias estavam feitas com todo rigor, certinho. O original é que estava fraudado. Isso que coisa, para ver que realmente risco de fraude há, e claro, as folhas soltas e as fichas de matrícula podem propiciar mais facilmente esse tipo de fraude do que num sistema de folhas encadernadas. Mas é bem verdade que essas fraudes às vezes ocorriam, porque as certidões extraídas dos livros de transcrição ou dos antigos livros em que estavam escritos loteamentos, etc., as certidões muitas vezes eram falsificadas. Então, a existência de fraude é sempre possível em todas as atividades humanas, lamentavelmente. Faz parte da espécie humana essa possibilidade culposa ou dolosa da prática de atos viciados, irregulares, ilícitos, etc. Isto é assim. E cabe, na verdade, para que haja rigidez e melhor atividade, que se formem, que se eduquem melhores registradores, que se eduquem melhores notários e também juízes. Ou seja, é algo que, por exemplo, eu que exerci durante bastante tempo funções não só de corregedoria permanente, mas de assessor da corregedoria geral, sempre que se localizava alguma coisa errada no cartório, de algum modo me sentia um tanto culpado da demora de ter achado. Demora significa que a fiscalização também falhou. Então é preciso que se ponha isso bem em mente. Nós precisamos produzir, dando uma formação melhor, específica aos registradores e notários, mas também a todos, incluindo os juízes, uma consciência da importância de uma fiscalização adequada. Uma consciência, portanto, moral daquilo que se deve fazer. Ou seja, nós precisamos retomar uma ideia que acho que se vem perdendo aqui nos últimos tempos, de que os registradores, os registros, as notas e os notários fazem parte da família expandida do judiciário, por assim dizer. É um dever histórico do judiciário, não é só porque está na Constituição, não é só porque está na Lei de 1935, não é só porque está na Lei de 2015, mas um dever que faz parte da história do judiciário e a história do extrajudicial brasileiro, de que sejam, por assim dizer, todos componentes de uma grande família judicial. Uma parte dessa família mora, por assim dizer, num local distinto do fórum, mas não deixa de ser família. Chama-se de extrajudicial porque exatamente está como uma extensão, de algum modo, da atuação judiciária. Antigamente, o nome Serviços Auxiliares da Justiça era muito significativo dessa importância dos registradores e dos notários. Não é? Muito bem. Então, fica aqui encerrada essa nossa brevíssima exposição e vamos prosseguindo com novas aulas, artigo por artigo, da nossa Lei de Registros Públicos. Muito obrigado a todos.